O pai voltou do exército e encontrou a filha comendo ração de cachorro. E o que ela disse depois congelou seu coração. Aquela cena não sairia mais da memória de Bruno. Ele mal tinha encostado a mochila no chão quando ouviu um som vindo da cozinha. Era um barulho seco, repetido, como se algo pequeno batesse contra alumínio. O cheiro no ar era forte, misturado a mofo e comida estragada. Quando se aproximou, o que viu o fez paralisar. Antes de continuarmos, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e conta nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Quantos dias uma criança de 5 anos consegue sobreviver sozinha dentro de casa? E mais importante, como é que ela chegou a esse ponto sem ninguém notar? A resposta é cruel. Quando o mundo ignora a dor dos pequenos, até a fome passa despercebida. Catarina, com seus cachinhos loiros e sujos, ajoelhada no chão, comia o que sobrou do pote do cachorro. Não havia lágrimas, só uma quietude desconcertante nos olhos dela, e foi exatamente essa ausência de choro que rasgou Bruno por dentro. A culpa chegou antes mesmo das palavras. Ele largou tudo, correu até a filha, a tomou nos braços. Mas ela, assustada, se encolheu como um bichinho ferido. Havia algo errado naquela menina, algo além da fome, além da sujeira, além do abandono. Um silêncio muito mais pesado do que qualquer bomba que ele ouvira na guerra. E quando ela enfim olhou para ele e disse: "Eu achei que você não ia voltar nunca mais", foi ali que o coração dele congelou. Porque Catarina não estava apenas com fome. Ela estava sozinha há tempo demais. E o que Bruno ainda não sabia é que aquele era só o começo do que ela havia vivido. Bruno ainda estava ajoelhado no chão da cozinha, com Catarina nos braços. O coração batia no peito, como se tentasse compensar todos os dias que ele não esteve ali. A menina, magra demais para a idade, com as bochechas encardidas e olhos fundos, se manteve rígida por um instante, como se não reconhecesse aquele toque. Só depois de alguns segundos ela permitiu que a cabeça encostasse no ombro dele, mas não abraçou de volta. Ele tentou perguntar coisas simples. "Você está bem? Onde está a tia Elisa? Faz quanto tempo você está sozinha?" Mas tudo o que ela fez foi encarar o chão com aquele mesmo olhar vazio. Um silêncio quebrado apenas pelos grunhidos do próprio estômago dela. Bruno sentiu uma mistura de desespero e raiva tomando conta do corpo. Queria explodir, gritar, quebrar tudo, mas sabia que Catarina precisava de outra coisa. Calma, presença, segurança. Com cuidado, pegou a menina no colo e a levou até o sofá da sala. Era velho, rasgado e cheirava a abandono. Ele a cobriu com uma manta que ainda tinha o perfume fraco da mãe dela. E então voltou à cozinha, como quem entra num campo minado. Os pratos sujos estavam empilhados na pia, as janelas fechadas, o ar abafado. O pote de ração no canto estava quase vazio. Ao lado, uma tigela com água turva. O cachorro que antes dormia na porta já não estava ali. Bruno imaginou o pior, mas não conseguia pensar nisso agora. Abriu a geladeira. Estava desligada com um cheiro insuportável. Nada dentro prestava. Algumas embalagens vazias, um pedaço de pão embolorado, uma maçã apodrecida no fundo da gaveta. A despensa tinha poucos pacotes abertos, biscoitos murchos, arroz cru espalhado, latas vazias. Catarina realmente estava sobrevivendo com o que podia, até não ter mais o que pegar. E quando não tinha mais comida, ela passou a dividir com o cachorro, até que nem ele aguentou. Na sala, Catarina o observava sem dizer nada. Só os olhos se moviam como se medisse cada gesto do pai, como se ainda não tivesse certeza se ele era real. Bruno sentou ao lado dela, ofereceu água limpa. Pegou uma banana que tinha trazido no bolso da mochila. Ela comeu em silêncio, com pressa, mas sem desespero, como quem sabe que precisa guardar um pouco só por precaução. "Filha, você ficou aqui sozinha?" Ele perguntou com a voz baixa, quase falhando. Catarina balançou a cabeça, mas não respondeu de imediato. Depois murmurou:
A tia Elisa foi embora. Ela disse que ia voltar, mas não voltou. Bruno engoliu seco. Lembrou da última ligação com Elisa, 2 meses antes. Ela tinha garantido que cuidaria de Catarina enquanto ele estivesse em missão. Que não era problema, que adorava a menina como se fosse filha. E agora, nem um bilhete. Você não falou com mais ninguém? Não ligou para ninguém? Ele insistiu. O telefone parou de funcionar e eu fiquei com medo de sair, respondeu ela, finalmente. Tinha um homem que ficava gritando na rua e a luz acabou. E aí eu fiquei. Ela hesitou. A voz começou a falhar. Bruno se aproximou, colocou a mão sobre o joelho dela com cuidado. Você ficou trancada aqui todo esse tempo? Catarina assentiu com a cabeça. E depois disse algo que partiu o coração dele de vez. Eu coloquei cadeiras na porta, porque achei que o monstro da televisão ia entrar. Era apenas um noticiário falando sobre um assalto na cidade. Mas para uma criança de 5 anos, no escuro, sozinha, qualquer sombra vira um monstro. Bruno sentiu o peito arder, como se cada palavra da filha fosse um estilhaço se alojando dentro dele. Tudo aquilo tinha acontecido enquanto ele limpava armas, obedecia ordens, protegia fronteiras distantes de um país que nem lembrava o nome. Enquanto isso, a própria filha comia ração. Durante a noite, Catarina dormiu cedo, exausta, com a barriguinha cheia e a cabeça encostada no colo dele. Bruno passou horas acordado, sentado no chão da sala. A casa estava silenciosa demais. Ele não conseguia deixar de olhar em volta e imaginar o que ela viveu ali. Como acordava sozinha, como escutava o vento batendo à porta, como falava sozinha com o ursinho velho que agora dormia entre as mãos dela. E então ele viu, na mesinha de centro, uma folha de caderno amassada, um desenho feito com giz de cera. Era ela e o pai, desenhados com traços tortos e desproporcionais. Mas a cena era clara, os dois sentados à mesa, com um prato de comida à frente. E ao lado, uma frase escrita com dificuldade. Hoje é o dia que o papai volta. Ele sentiu a garganta fechar. Aquilo não tinha sido desenhado hoje, era antigo. Catarina tinha esperado por ele por semanas, tinha esperança, e em algum momento, quando ele não apareceu, ela entendeu que talvez ninguém mais viesse. Bruno olhou para ela, dormindo tranquila agora, com os pés encolhidos, os lábios entreabertos, a respiração leve. Uma criança. Ainda era só uma criança. Na manhã seguinte, ele acordou determinado. Não havia mais missão, não havia mais quartel, não havia mais desculpas. Seu lugar era ali, e antes de qualquer coisa, ele precisava entender onde estava Elisa, porque alguém tinha que responder pelo que aconteceu, e se ninguém viesse, então ele mesmo resolveria. Bruno esperou o sol nascer para sair de casa. Deixou Catarina dormindo no quarto, com a porta entreaberta, o urso apertado contra o peito e uma garrafa de água ao lado da cama. O corpo dela ainda tremia de leve, mesmo coberta com 2 cobertores. A menina parecia nunca ter realmente descansado, como se o sono fosse uma pausa de sobrevivência e não uma escolha. A rua ainda estava molhada da chuva fina da madrugada. Ele caminhou até o centro da pequena cidade, onde tudo parecia se mover lentamente. O comércio abria devagar, os ônibus passavam vazios e o cheiro de pão assado das padarias tentava disfarçar o peso no peito dele. Seu rosto estava abatido, as olheiras fundas, a barba por fazer. Mas o olhar carregava algo que muitos evitavam encarar. Raiva contida e culpa que queimava por dentro. O celular velho que ele deixou em casa não funcionava mais, mas ainda lembrava de cor o número de Elisa. Tentou de um orelhão e na primeira tentativa caiu direto na caixa postal. Na segunda, a ligação chamou 3 vezes antes de ser encerrada. Na terceira, alguém atendeu, mas não respondeu. Elisa? Ele perguntou firme. Silêncio. Elisa, é o Bruno.
Eu voltei. A Catarina... Sua voz falhou. Onde você está? Mais silêncio. Então, do outro lado da linha, uma respiração pesada, carregada de hesitação, atravessou os segundos como lâminas. Me perdoa, Bruno, disse a voz dela, fraca. Eu não sabia o que fazer. Você sumiu. Você deixou uma criança sozinha. Ele explodiu, sentindo os olhos marejarem. Você me prometeu cuidar dela. Onde você estava? Elisa não respondeu de imediato, apenas sussurrou. Eu perdi tudo. A ligação caiu. Bruno ainda tentou de novo, mas a linha já estava desligada. Voltou para casa com as mãos fechadas e os pensamentos em chamas. Catarina estava acordada, sentada no chão da sala, com os lápis na mão, desenhando em silêncio. Dessa vez, era uma casa com as janelas abertas, um prato com frutas na mesa e duas figuras com sorrisos largos. Era um desenho esperançoso, e isso doeu ainda mais. Filha, a tia Elisa passou aqui nos últimos dias? Ele perguntou, tentando parecer calmo. Ela levantou os olhos, mas hesitou. Não, faz tempo que ela foi embora. Mas ela te avisou? Disse para onde ia? Catarina fez que não com a cabeça. Depois disse. Ela chorou antes de sair. Pegou a bolsa e disse que ia comprar pão. Mas não voltou. E eu esperei. Todos os dias. Bruno sentou no chão, ao lado da filha. Passou a mão nos cabelos cacheados dela, sentindo os fios embaraçados. Catarina recostou a cabeça no ombro dele, com o corpo ainda tenso. Você não merece ter passado por isso, meu amor. Eu tô aqui agora e nunca mais vou deixar você sozinha. Naquela noite, Bruno fez um arroz simples com frango desfiado que encontrou congelado no fundo da mochila térmica que trouxera da base. Catarina comeu devagar, com um olhar mais tranquilo. Dormiu mais cedo, embalada pelo som da televisão, que agora funcionava com a luz restabelecida. Na manhã seguinte, ele voltou a procurar Elisa. Passou pelo antigo apartamento dela, um prédio velho com pintura descascando. A vizinha do andar de cima disse que ela tinha saído às pressas há semanas, deixando para trás uma mala, alguns pratos quebrados e o aluguel atrasado. Ninguém sabia ao certo para onde tinha ido. Alguns diziam que ela estava morando em uma pensão, outros que tinha ido embora da cidade. Bruno caminhou até a pensão mais próxima. O dono do lugar hesitou em falar, mas depois de ver a expressão dele, confirmou. Elisa estava hospedada no quarto dos fundos. Bateu à porta com força. Depois de alguns segundos, ela atendeu. Estava irreconhecível. Olheiras fundas, cabelo desgrenhado, as roupas largas. Os olhos marejados se arregalaram ao ver Bruno. Ela recuou um passo, como se soubesse que não havia desculpa suficiente. Eu achei que você nunca mais ia voltar, ela disse, quase sem voz. Bruno permaneceu calado, olhando para dentro do quarto. Uma mala aberta no chão, restos de comida sobre a cômoda, papéis espalhados. Elisa parecia ter desmoronado por dentro. Você mentiu para mim, ele disse, a voz embargada. E abandonou a minha filha. Ela se encolheu na parede. As lágrimas caíram silenciosas. Eu fiquei sem emprego, Bruno. Fui demitida sem aviso. Tentei continuar cuidando dela, mas fiquei sem dinheiro, sem comida, sem como pagar a conta de luz. E eu não queria te preocupar, achei que ia resolver. Mas tudo foi desmoronando. E eu entrei em pânico. Saí para buscar ajuda e não consegui voltar. Eu falhei com vocês. Bruno respirou fundo. Queria gritar. Queria dizer que nada justificava aquilo. Mas a dor que via nos olhos dela também era real. Elisa não era uma vilã. Era uma mulher perdida, sozinha, afundada na própria culpa. E isso tornava tudo ainda mais difícil. Você sabe o que ela passou, Elisa? Sabe o que ela comeu? Elisa começou a chorar mais forte. Se encolheu no chão do quarto, tapando o rosto com as mãos. Eu não sou uma criminosa, Bruno, mas fui covarde. Não consegui encarar o que fiz. Ele abaixou os olhos, a mandíbula tensa. Ficou em silêncio por um tempo. Catarina falou de você com tristeza, mas sem raiva. Ela ainda te chama de tia.
Elisa chorou mais uma vez, como se aquele gesto fosse mais do que merecia. Bruno a encarou por mais um instante antes de sair. Não sabia ainda o que faria com aquela informação, mas agora, pelo menos, sabia o motivo da ausência. E isso mudava algo. Ou talvez apenas deixasse tudo mais confuso. Voltou para casa com passos pesados. Catarina o esperava no sofá, abraçada ao ursinho. Ela abriu um sorriso pequeno ao vê-lo, e ele soube que, mesmo com tudo desmoronado ao redor, ainda havia um lugar onde ele era necessário, e onde, acima de tudo, ele tinha que permanecer. Bruno fechou a porta da frente com cuidado. O som da madeira batendo reverberou pela casa como um lembrete da fragilidade de tudo ao redor. Na sala, Catarina ainda segurava o ursinho, com os olhos grudados na televisão, onde passava um desenho antigo. A imagem estava colorida, mas os olhos dela não. Era como se assistisse por hábito, não por interesse. Bruno sabia reconhecer aquele olhar. Já tinha visto em soldados que voltavam de batalhas e nunca mais conseguiam descansar por dentro. Ele sentou ao lado dela sem dizer nada. Apenas ficou ali, respirando perto, tentando permitir que a presença falasse o que as palavras ainda não conseguiam. Catarina não disse nada também. Apenas encostou o ombro nele. Era o suficiente. Pela primeira vez, ela parecia entender que ele não iria sumir. Mais tarde, enquanto ela dormia, Bruno começou a organizar a casa. A cada porta aberta, encontrava vestígios do tempo congelado. Pratos empilhados com marcas de mofo, roupas espalhadas com cheiro de umidade, brinquedos quebrados ou sujos de comida seca. O banheiro ainda tinha a toalha da filha pendurada, encharcada e mal lavada, como se ela tivesse tentado se limpar sozinha dias atrás. No quarto dela, tudo parecia parado no tempo. Os desenhos colados na parede estavam amarelados, os livros infantis abertos, rasgados em algumas páginas. Mas foi na gaveta da escrivaninha que Bruno encontrou o que mais doeu. Um caderno escolar usado como diário improvisado. Não havia textos longos, apenas frases curtas, espaçadas, com datas rabiscadas em letras infantis. Ele folheou devagar, sentindo o peso de cada palavra. Hoje não veio ninguém. A tia falou que ia voltar. O pão acabou. O cachorro chora muito. Tá frio. Eu desenhei o papai para não esquecer o rosto dele. Bruno teve que se sentar. A vista ficou turva, o peito apertado. Ele passou a mão pelos cabelos, apoiou os cotovelos nos joelhos e fechou os olhos com força. Aquilo era mais do que ele esperava encontrar. A dor da ausência tinha nome, cor, cheiro. Tinha forma de palavras escritas com lápis de cor, numa caligrafia trêmula de criança tentando ser forte. No canto do quarto encontrou outro detalhe que quebrou qualquer armadura que ainda restava: um calendário. Nos dias em que ele deveria ter retornado da missão, Catarina havia desenhado corações com canetinha vermelha. Embaixo, uma frase que se repetia: hoje ele volta. Todos os corações estavam riscados com um X. Bruno sentiu que algo dentro dele se rasgava, como se o peito não suportasse o peso de tudo que deixou passar. Ele tentou proteger a pátria, mas falhou em proteger o que mais importava. Tudo o que Catarina conheceu de afeto nos últimos meses foi um urso velho, um pouco de ração de cachorro e a esperança infantil de que o pai ainda voltaria. No dia seguinte, ele acordou mais cedo e preparou o café. Esquentou leite, fritou pão com queijo na frigideira e colocou tudo na mesinha da sala. Catarina acordou com o cheiro e apareceu com os pés descalços e o cabelo todo bagunçado. Ao ver a mesa posta, parou na porta como se aquilo fosse um sonho antigo voltando à tona. É para mim? Ela perguntou desconfiada. É para nós, Bruno respondeu sorrindo. Você gosta de pão com queijo? Catarina assentiu e veio devagar. Sentou, observou cada movimento dele com cautela, como se ainda testasse a realidade. Quando mordeu o primeiro pedaço, suspirou. Um suspiro leve, quase imperceptível,
mas que Bruno não perdeu. Era a primeira vez, desde que voltou, que ela comia sem pressa, sem medo de que aquilo fosse acabar. Depois do café, ela pediu para desenhar. Bruno deu papel limpo, lápis novos, e ficou ali ao lado, vendo os traços se formarem. O desenho era diferente dessa vez. Tinha sol, uma janela aberta e dois personagens de mãos dadas. Mas ainda havia algo nas expressões deles. Uma pontinha de tristeza nos olhos, como se os sorrisos ainda estivessem aprendendo a existir. Enquanto ela desenhava, Bruno notou marcas nas paredes, pequenos riscos, números contados com lápis de cor, como se ela tivesse tentado marcar os dias. Embaixo da cama, encontrou uma caixa de papelão com objetos escondidos, tampas de garrafa, elásticos, pedaços de fita adesiva, tudo organizado com cuidado. Coisas que, para uma criança abandonada, viraram brinquedos, comida para bonecas invisíveis ou apenas distração contra o medo. Catarina olhou para ele e disse algo que o paralisou. Você sabia que o escuro fala? Bruno franziu a testa, intrigado. Como assim, meu amor? Quando a luz acabou, o escuro começou a dizer coisas. Que ninguém vinha, que eu ia sumir também. Então eu falei com o ursinho e ele me ajudou a não escutar. Bruno fechou os olhos por um segundo. Depois se ajoelhou diante dela, pegou o rosto pequeno entre as mãos e disse com firmeza: o escuro mentiu. Eu voltei, e nunca mais você vai escutar isso sozinha, tá bom? Ela não respondeu, mas seus olhos se encheram de água. E então, pela primeira vez, Catarina pulou no colo dele sem que ele pedisse. O abraço não foi tímido. Foi apertado, desesperado, cheio de tudo que ficou preso dentro dela por tanto tempo. Naquele abraço, Bruno entendeu que ainda havia muito a reconstruir. Mas também percebeu que, mesmo quebrada, a filha ainda tinha peças que podiam ser remontadas. E ele estava disposto a juntar cada fragmento, um por um. Naquela noite, depois que Catarina adormeceu novamente em seu colo, Bruno permaneceu sentado por horas, com os olhos fixos em nada. O corpo doía por fora, mas era por dentro que a ferida mais sangrava. As imagens se embaralhavam na mente, a filha desenhando corações em dias de esperança, os potes vazios, as frases solitárias no caderno, a menina dividindo ração com o cachorro. Tudo aquilo se misturava à farda que ainda repousava no sofá, como se o passado dele estivesse ali, observando e cobrando. A chuva começou a cair fraca do lado de fora. O som das gotas no telhado o lembrava das madrugadas frias que Catarina enfrentou sozinha. Cada gotejo parecia ser um grito abafado, uma súplica ignorada, uma ausência que doía. A missão pela qual ele arriscou a vida pareceu pequena diante do que ela enfrentou sem ter escolha. Bruno se levantou com cuidado, deitou Catarina no colchão e a cobriu com carinho. Depois, atravessou a casa escura até encontrar sua mochila militar no canto do corredor. Sentou-se no chão, abriu o zíper e ficou encarando o conteúdo. Uniforme dobrado, botas limpas, medalhas sem brilho, uma carta do exército agradecendo pelos serviços prestados. Pegou o celular desligado e, após conectá-lo à tomada, esperou que a bateria voltasse. Assim que a tela acendeu, abriu a última mensagem do tenente. Temos nova missão para a próxima semana. Preciso de você, soldado. Ele leu, releu e então apagou. Na manhã seguinte, dirigiu-se à base militar. Não levou a farda. Apenas a carta, as identificações e um olhar que ninguém ali reconhecia mais. Foi direto ao escritório do comandante e pediu baixa. Não temporária, definitiva, disse com a voz firme. Tem uma guerra mais urgente em casa. O oficial tentou argumentar, lembrando das promoções, do tempo de serviço, do respeito que ele tinha entre os colegas. Mas Bruno não recuou. Minha filha quase morreu sozinha. Nada mais importa. Saiu do quartel sem olhar para trás. O vento no rosto parecia mais leve, mas não suficiente para aliviar o peso que carregava no peito. Ele sabia que o que vinha pela frente seria difícil.
mas era o único caminho possível agora. Ao chegar em casa, encontrou Catarina no quintal, sentada embaixo da mangueira, com o ursinho no colo. Os pés descalços estavam sujos de terra. Os cabelos cacheados, ainda embaraçados, balançavam com o vento. Quando viu o pai, sorriu. E aquele sorriso era diferente. Não era um pedido de ajuda. Era um reconhecimento silencioso de que ele tinha voltado para ficar. Durante o almoço, Bruno puxou o assunto com mais leveza. Você lembra das histórias que eu te contava antes de dormir? Lembro da do sapo que queria voar. Quer que eu te conte de novo? Catarina assentiu com a cabeça, mas seus olhos desviaram por um segundo. Bruno percebeu. Esperou. E então ela falou: mas agora eu não quero o final triste. Ele engoliu a seco e sorriu com delicadeza. Dessa vez, o sapo aprende a voar. Juro. Depois do almoço, limpou a garagem e encontrou algumas ferramentas antigas. O chão estava sujo, mas ali havia potencial. Começou a imaginar transformar o espaço em algo útil, talvez um pequeno ateliê de madeira. Pensou em construir brinquedos para Catarina, pequenas mesas, cadeiras, algo que desse cor à casa. No fim da tarde, ela veio até ele com uma folha na mão. Fiz outro desenho, disse tímida. Ele pegou o papel e se surpreendeu. Dessa vez, os personagens tinham olhos grandes, sorrisos abertos, uma bicicleta no fundo e um cachorro. No topo, com letras tortas e espaçadas, ela escreveu: agora eu não estou mais sozinha. Bruno ajoelhou-se e a abraçou com força. Sentiu as lágrimas virem, mas não tentou impedir. Você nunca mais vai estar, prometo. Nos dias seguintes, cuidou da casa, como se estivesse reconstruindo sua própria alma. Trocou lâmpadas, lavou roupas, reformou a cama de Catarina, cozinhou junto com ela, mesmo que o arroz grudasse no fundo da panela e o feijão ficasse sem sal. Tudo era aprendizado. Tudo era novo. À noite, depois que ela dormia, ele sentava na sala e revivia os pedaços que ainda doíam. Lembrava das noites frias na barraca do deserto, do barulho dos helicópteros, da saudade que o consumia sem ele perceber. Ele se deu conta de que passou anos tentando ser forte onde não era necessário e se ausentando de onde mais precisava estar. A culpa não era só por ter partido, mas por ter acreditado que amor podia esperar, que filhos entenderiam, que tudo se resolveria depois. Só que o depois, às vezes, machuca mais do que o agora. Numa dessas noites, ouviu um barulho leve vindo do quarto de Catarina. Entrou com cuidado e a viu dormindo encolhida, com o urso no braço, murmurando baixinho. Aproximou-se e ouviu claramente: papai, fica. Bruno sentou na beira da cama, acariciou os cabelos dela e respondeu, mesmo que ela não ouvisse: eu tô aqui. Não vou a lugar nenhum. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu ali, sentado, com a cabeça encostada na parede e o coração, mesmo dolorido, um pouco mais inteiro. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas frestas da janela da sala, projetando listras douradas no chão de cimento. Bruno estava na cozinha, mexendo o café, enquanto Catarina empilhava tampinhas na mesa, criando pequenas torres como se fossem castelos. A casa ainda era simples, mas agora parecia habitada de verdade. O cheiro do café se misturava com o som leve da chaleira e as risadinhas abafadas da menina. Bateram à porta. Não foi um bater tímido, nem agressivo. Foi hesitante, como se a mão que bateu estivesse tremendo. Bruno franziu o senho, limpou as mãos no pano e caminhou até a porta com passos lentos. Quando abriu, parou. E por um segundo tudo voltou. A cozinha vazia, a filha no chão comendo ração, os dias de angústia. Diante dele, com os ombros curvados e os olhos fundos, estava Elisa. Posso falar com você? Ela disse sem levantar o olhar. Bruno demorou a responder. Parte dele queria fechar a porta, outra parte queria ouvir. Respirou fundo, abriu mais um pouco e fez sinal para que ela entrasse. Elisa cruzou a porta com cuidado.
como quem sabe que pisa num campo delicado. Vestia roupas amassadas, o cabelo preso de qualquer jeito, e os olhos estavam avermelhados. Catarina, ao vê-la, congelou por alguns segundos. A menina não correu, não sorriu, não chorou. Apenas ficou sentada, com o corpo tenso, como se ainda estivesse tentando entender se aquilo era bom ou ruim. «Oi, Catarina», disse Elisa, baixando-se até à altura da menina. Catarina apertou o ursinho com força. «Você disse que ia comprar pão». Elisa fechou os olhos por um instante. A frase veio como um golpe. Era a lembrança exata do momento em que foi embora. Ela ajoelhou-se no chão, deixando a bolsa cair ao lado do corpo. «Eu fui covarde», disse com a voz embargada. «Eu tive medo. Estava desempregada, devendo o aluguel, sem comida, e achei que podia resolver tudo antes de voltar. Mas eu não consegui. E aí, quando percebi que já tinha passado tempo demais, eu tive vergonha». Bruno observava da cozinha, com os braços cruzados, atento a cada palavra, cada gesto. «Você me deixou sozinha», disse Catarina, ainda sem chorar. «Eu sei, e não tem nada que eu possa dizer que apague isso. Eu te deixei, eu falhei». Catarina ficou em silêncio por longos segundos. Depois, lentamente, desceu da cadeira e se aproximou. Ficou frente a frente com Elisa, olhando bem dentro dos olhos dela. E então, sem aviso, abaixou o corpo e sussurrou algo no ouvido da mulher. Elisa se desfez ali mesmo. As lágrimas desceram antes que pudesse reagir. Os joelhos cederam e ela chorou com o rosto entre as mãos. Bruno caminhou até elas, se agachou ao lado da filha e perguntou baixinho: «O que você disse para ela, meu amor?» Catarina respondeu com a voz baixa, como se tivesse vergonha. «Eu disse que ainda lembro do dia em que ela me abraçou e falou que eu era o melhor pedacinho da vida dela. E que se ela ainda sentir isso, então talvez ainda dê para consertar um pouco». Bruno fechou os olhos vencido. Elisa tentou se recompor. Enxugou as lágrimas com a manga do casaco, respirou fundo e olhou para ele pela primeira vez desde que entrou. «Eu não vim me desculpar para limpar minha consciência. Vim porque sonhei com ela todas as noites. E porque se eu puder ajudar com qualquer coisa agora, um prato de comida, um banho, uma história antes de dormir, eu quero, nem que seja em silêncio do outro lado da rua». Bruno não respondeu de imediato. Observou Catarina, que agora segurava a mão da mulher com os dedinhos pequenos. A menina não sorria, mas não recuava. Era como se, mesmo tão pequena, ela soubesse distinguir dor de maldade e reconhecesse o arrependimento nos olhos de quem falhou por medo, não por desprezo. «Eu não sei o que pensar», disse Bruno com sinceridade. «Eu ainda estou furioso, ainda dói, mas minha filha parece querer te ouvir. Então a porta não está trancada, só não tente forçar a chave». Elisa assentiu com a cabeça, compreendendo. Não pediu mais, não prometeu nada. Apenas permaneceu ali, no chão da sala, ao lado de Catarina, em silêncio. Bruno se levantou e voltou para a cozinha. Preparou mais uma caneca de café. Quando voltou com ela nas mãos, Elisa estava sentada no tapete, com Catarina ao lado, reorganizando os lápis de cor por ordem de tonalidade. A menina explicava as cores, apontando para os desenhos grudados na parede. Falava baixo, mas falava, e Elisa ouvia com atenção, como se fosse a primeira vez que aprendia sobre o arco-íris. Bruno colocou a caneca ao lado dela, sem dizer nada. Elisa agradeceu com um gesto leve da cabeça. O tempo naquela casa tinha parado por meses, mas agora parecia começar a andar de novo. Não aos gritos, nem às pressas, mas passo a passo, entre hesitações, pedidos mudos e pequenos atos de reparo. Talvez o perdão ainda não tivesse nome, mas alguma coisa já começava a ser diferente. O fim da tarde chegou com um céu pesado, pintado de cinza claro, como se o mundo respirasse mais devagar. O vento frio começou a soprar entre as frestas da janela, e a casa cheirava a sopa recém-feita.
Bruno mexia a panela devagar, com uma colher de pau, enquanto Catarina desenhava na mesa da cozinha. Elisa estava no canto, dobrando algumas roupas da menina que ela mesma lavara horas antes. O ambiente estava calmo, mas não leve. Ainda havia algo denso entre todos eles, uma camada de silêncio que ainda não tinha sido quebrada por completo. Bruno sabia que não podia empurrar perguntas para debaixo do tapete. Elisa tinha reaparecido, se mostrado arrependida e vinha tentando ajudar com delicadeza. Mas havia uma ferida que não tinha sido tocada. Algo estava preso ali, entre os olhos assustados da filha e o sumiço repentino daquela mulher que um dia prometeu protegê-la. Depois do jantar, Catarina foi tomar banho. Quando a porta do banheiro se fechou, Bruno se virou para Elisa, que ainda dobrava a toalha com os olhos fixos no tecido. Ele falou baixo, mas direto. "O que você disse para ela antes de ir embora?" Elisa parou. As mãos congelaram. O tecido escorregou do colo e caiu no chão. Ela demorou a levantar o olhar. Quando fez, parecia menor do que nunca, como se a pergunta tivesse tirado o último pedaço de firmeza que ela tinha. "Eu achei que estava fazendo o certo. Achei que, se ela sentisse raiva de você, talvez doesse menos", disse com a voz trêmula. "Eu disse que você não ia voltar." Bruno sentiu o corpo endurecer. Os dedos apertaram o encosto da cadeira com força. "Você mentiu para ela?" Elisa assentiu devagar. As lágrimas começaram a descer antes mesmo que ela tentasse impedi-las. "Eu achava que, se ela acreditasse que você tinha escolhido ir embora, seria mais fácil lidar com a dor." Eu fiquei desesperada, Bruno. Não conseguia cuidar dela, não conseguia trazer comida, não tinha dinheiro. E toda noite ela perguntava: "O papai volta amanhã?" E eu já não tinha coragem de dizer sim, então disse não. E isso foi pior. Eu sei. Bruno afastou a cadeira com um gesto seco. Levantou-se e andou até a janela. A respiração estava pesada, o maxilar travado. Lá fora, o vento batia nas folhas da mangueira e a rua parecia mais vazia do que nunca. Atrás dele, Elisa tentou se explicar, mas a voz saía falhada. "Eu nunca quis machucar ela. Eu estava com medo. Medo de você não voltar. Medo de não conseguir cuidar de uma criança. Medo de tudo." Bruno se virou devagar. O olhar era duro, mas não agressivo. Ele estava ferido, mas não perdido. E foi isso que o manteve de pé. Ela esperou por mim todos os dias. Desenhava corações no calendário. Colocava o prato para mim na mesa. Você sabe o que é uma criança se preparar todos os dias para um pai que nunca chega? Elisa não respondeu. Apenas chorou em silêncio, com as mãos entrelaçadas no colo. Sentia a garganta fechar. "Ela disse que o escuro falava com ela", continuou Bruno, com a voz embargada. "Que ouvia vozes dizendo que ia sumir também, que só o ursinho respondia. E mesmo assim, ela esperava. Mesmo depois de você dizer que eu não voltaria, ela ainda me esperava." O som do chuveiro cessou. Os dois se calaram. Segundos depois, Catarina saiu do banheiro com os cabelos molhados, usando uma blusa larga de dormir e meias nos pés. Encontrou os dois adultos imóveis, um de frente para o outro. Olhou de um para o outro, depois caminhou até Elisa e subiu no colo dela sem pedir permissão. Elisa a abraçou com força. Catarina sussurrou algo no ouvido dela. Bruno, de onde estava, viu o rosto de Elisa desmoronar mais uma vez. A mulher apertou a menina contra o peito, sem conseguir conter as lágrimas. Bruno caminhou devagar até elas, sentou-se ao lado e esperou. Catarina então virou o rosto para ele e disse, como quem faz um comunicado importante: "Eu sabia que você ia voltar. Mesmo quando a tia Elisa disse que não, eu sabia." Bruno sentiu o peito se apertar. Catarina olhou de novo para Elisa e completou: "Mas também sabia que ela estava com medo, porque quando a gente tem medo, a gente fala coisas que nem acredita de verdade, só para não doer mais." Bruno estendeu o braço e puxou as duas para um abraço apertado. Naquele instante, não havia certo ou errado.
Havia dor, arrependimento e um pedaço de amor ainda inteiro entre os escombros. Elisa chorou sem parar. Catarina encostou a cabeça no ombro de Bruno e, antes de fechar os olhos, disse uma última coisa. Eu já não tô mais com tanto medo. E isso bastou para que Bruno também deixasse as lágrimas virem. Porque, apesar de tudo, ainda havia esperança naquele lar reconstruído, tijolo por tijolo, gesto por gesto. E por mais congelante que fosse a verdade que ele ouvira, foi ela quem começou a derreter o que estava trancado dentro de todos eles. O primeiro dia depois daquele abraço pareceu diferente. O tempo ainda era frio, as paredes da casa ainda estavam desgastadas, mas havia algo no ar que parecia mais limpo. Bruno acordou cedo, como fazia no quartel, mas dessa vez não para cumprir ordens. Levantou devagar para não acordar Catarina, que dormia enroscada com o ursinho, e foi direto para a cozinha. Fez café, torradas, e depois caminhou até a garagem. O lugar ainda cheirava a poeira, ferrugem e tinta velha. Mas agora ele conseguia ver algo além disso. Reuniu as ferramentas esquecidas, separou tábuas, tirou pregos tortos, fez espaço. Decidiu que ali seria o começo de algo novo. Não sabia ainda exatamente o que, mas precisava construir algo com as próprias mãos. E não era mais por orgulho ou sobrevivência. Era por Catarina. Durante os dias que se seguiram, a rotina foi tomando forma. Simples, mas cheia de significado. Bruno acordava cedo, preparava o café, organizava a casa e depois passava horas na garagem, serrando, lixando, medindo. Catarina observava tudo com curiosidade. Aos poucos, ela passou a ajudar. Primeiro pegando os martelos errados, depois segurando as madeiras e, por fim, pintando com pincéis que ele improvisava com esponjas velhas. Bruno construiu uma mesinha para ela, com cadeira pequena, do tamanho certo. Depois, fez um cavalete de desenho e uma estante para guardar os cadernos e lápis de cor. Catarina pintava com concentração, muitas vezes em silêncio, mas o corpo dela parecia mais leve. Os desenhos ganharam cor, sol, grama, céu. E quando desenhava ele e Elisa, agora os traços vinham com braços estendidos, sorrisos largos e, às vezes, corações flutuando. Elisa vinha todos os dias. Nunca forçou presença. Chegava devagar, ajudava com o almoço, lavava roupas, contava histórias a Catarina antes da soneca da tarde. Tinha um jeito de quem sabia que ainda pisava em solo frágil, mas caminhava com cuidado. Bruno, aos poucos, começou a permitir que o tempo fizesse seu trabalho. A raiva que queimava dentro dele foi diminuindo. Restava a desconfiança, mas agora misturada com algo novo. A esperança de que talvez o amor não tivesse morrido, só adormecido sob o peso da culpa. Certa tarde, Bruno e Catarina estavam sentados no quintal, assistindo as roupas no varal balançarem com o vento. Ela encostou a cabeça no ombro dele e perguntou: "Papai, a gente pode ter um cachorro de novo?" Ele pensou por um momento. O antigo cão desapareceu nas semanas de abandono e nunca mais foi visto. A dor disso ainda era um ponto sensível. Mas ao ver os olhos da filha brilhando com cuidado, não teve dúvidas. "Podemos, mas dessa vez ele vai ter sempre comida e companhia também." Ela sorriu. Um sorriso aberto, sem medo. Mais tarde, enquanto Elisa lavava a louça e Catarina brincava no chão com bonecos improvisados, Bruno pegou um papel que encontrara na caixa de correspondência. Era uma proposta de trabalho. Um antigo amigo que trabalhava na mecânica da cidade o indicara para uma vaga. Estável, com salário fixo, mas exigia que ele ficasse fora quase todo o dia. Ele olhou para a filha, depois para Elisa e deixou o papel de lado. Algo dentro dele dizia que havia outras formas de sustentar a casa. Não se tratava apenas de dinheiro, era sobre tempo, presença, e ele tinha perdido o suficiente para saber o valor disso agora. No dia seguinte, visitou a escola municipal.
Pediu uma conversa com a diretora, explicou que sua filha passara meses fora das aulas e queria que ela voltasse. Catarina ficou apreensiva ao saber, mas ele a tranquilizou. Eu vou com você no primeiro dia e vou te buscar também. A diretora o ouviu com atenção. Após saber da história, ou pelo menos parte dela, disse que a escola precisava de alguém para organizar uma oficina de marcenaria para as crianças. Não era um salário alto, mas era ali, perto, com horário flexível e espaço para ensinar o que ele já fazia com paixão. Você aceitaria começar com um projeto piloto? Ela perguntou. Bruno sorriu. Aceito, desde que Catarina possa passar os recreios no meu ateliê. 2 dias depois, a oficina começou. Ele levou suas ferramentas, improvisou bancos com madeira reaproveitada e montou um pequeno espaço nos fundos da escola. As crianças adoraram. Ele não era um homem de muitas palavras, mas tinha um jeito direto e gentil de explicar. E quando Catarina apareceu no corredor, de uniforme novo e mochila nas costas, e viu o pai com os outros alunos, ela correu até ele e se agarrou em sua cintura orgulhosa. Naquela noite, quando voltaram para casa, Catarina mostrou o primeiro dever de casa. Um desenho. No papel, uma casa colorida com flores, um cachorro marrom, uma menina de trança, um homem com barba e uma mulher de vestido listrado. Todos de mãos dadas. E acima, com letras tortas, estava escrito: "Aqui é onde mora o amor." Bruno pendurou o desenho na geladeira com um ímã velho. E ali ficou, como lembrete silencioso de tudo que, mesmo despedaçado, pode ser reconstruído. Porque agora, mesmo que ainda houvesse buracos no telhado, rachaduras nas paredes e contas por pagar, havia algo maior segurando tudo de pé. A pequena escola da cidade organizava, como fazia todos os anos, uma feirinha cultural. Era o tipo de evento simples, mas aguardado com ansiedade por pais, alunos e professores. Havia barracas com comidas típicas, apresentações de dança, desenhos pendurados nos muros e um palco de madeira improvisado onde os alunos apresentavam peças, poemas e músicas. Catarina estava inscrita para uma apresentação especial. Ninguém sabia exatamente o que ela preparava. A professora dissera que a menina queria recitar algo, mas não entregou o texto nem pediu ajuda. Disse que queria guardar surpresa. Elisa ficou curiosa, Bruno também. Mas respeitaram. Era uma manhã fria de céu limpo. Catarina usava um vestidinho de lã rosa com meia calça branca, os cachos presos em 2 trancinhas laterais. O brilho nos olhos dela parecia diferente. Bruno a acompanhava pela mão enquanto caminhavam pelo pátio da escola. Elisa carregava uma pequena mochila com água, um casaquinho extra e um saquinho com doces caseiros que Catarina ajudara a preparar para vender na barraca da sala. O espaço estava cheio. Pais conversavam entre si, crianças corriam, professores riam enquanto ajustavam cartolinas. A diretora cumprimentou Bruno com um aperto de mão caloroso e um comentário baixo. Sua filha é uma das crianças mais doces que já passaram por aqui. Ele sorriu. Ainda não se acostumava com elogios, mas aqueles, especialmente vindos em relação à filha, aqueciam algo profundo. A hora da apresentação chegou. As cadeiras foram alinhadas em frente ao palco. Elisa segurava a câmera do celular tremendo de ansiedade. Bruno estava em pé, braços cruzados, o olhar fixo no palco como se esperasse um milagre. Catarina subiu devagar, com o papel na mão, parou no centro do tablado, olhou para a plateia e respirou fundo. O silêncio foi imediato. "Eu escrevi isso para o meu pai", ela disse com a voz clara, sem microfone, "mas também para quem já teve medo. E para quem achou que ia ficar sozinho para sempre." Bruno sentiu os olhos se encherem de água. "Quando eu fiquei sozinha em casa, achei que o mundo tinha sumido. Eu conversava com o urso e com as sombras, e quase acreditei que meu pai não existia mais. Mas aí, um dia, ele voltou. Ele voltou com cheiro de soldado, com os olhos cheios de arrependimento. Voltou carregando amor nas mãos e silêncio no coração.
Eu não sabia se era verdade, mas ele ficou. E agora ele faz café todo dia. Ele pinta a parede comigo e ele me abraça até eu dormir. Então eu sei, meu pai voltou. E ele é meu herói de todos os dias. A plateia permaneceu em silêncio por um segundo longo. E então, o som dos aplausos começou. Primeiro tímidos, depois intensos. Pessoas se levantaram. Elisa já chorava sem se importar com o celular tremendo. Bruno apenas olhava fixo para a filha. Aquilo não era apenas uma apresentação infantil. Era o grito mais delicado e mais forte que ele já ouvira na vida. Catarina desceu do palco sorrindo, correu até ele e se jogou em seu colo. "Você gostou?" perguntou com os olhos ansiosos. Foi a coisa mais bonita que eu já ouvi", respondeu, sem conseguir conter as lágrimas. "Agora todo mundo sabe que você ficou", ela disse. "Não tem mais como fugir." Ele riu, beijou o topo da cabeça dela e apertou o abraço. Elisa chegou logo depois, abraçando os dois ao mesmo tempo. Aquele trio que meses antes estava partido, agora parecia inteiro de novo, sem perfeição, mas com verdade. Não havia mais promessas grandes, nem expectativas inalcançáveis. O que existia ali era o compromisso silencioso de cuidar um do outro todos os dias. Quando a feira terminou, a diretora chamou Bruno para conversar. Disse que o projeto da marcenaria havia sido aprovado para o ano seguinte. Agora, com verba municipal, queriam ampliar e envolver outras escolas da região. Ofereceram um contrato estável, com autonomia. Bruno aceitou com um aceno contido, como quem ainda estava se adaptando à ideia de que as coisas podiam dar certo. Naquela mesma semana, ele levou Catarina a um abrigo de animais. Ela queria um cachorro que também tivesse sido deixado sozinho. Encontraram um vira-lata de olhos tristes, magro, mas com o rabo agitado. Catarina deu a ele o nome de Trovão, porque, segundo ela, mesmo com medo ele faz barulho. No domingo estavam todos no quintal. Bruno instalava uma cerca de madeira nova. Catarina brincava com Trovão entre vasos de plantas. Elisa pendurava roupas no varal. A casa ainda era pequena, o dinheiro ainda curto, mas o mundo deles já era outro. Bruno sentou na escada e observou a cena à frente. A filha rindo, o cachorro correndo. Elisa cantarolando uma música antiga. Pegou o caderno de madeira que ele mesmo construiu e começou a desenhar um projeto novo. Queria fazer uma estante com espaço para guardar todos os desenhos da filha. Catarina veio correndo e se sentou no degrau ao lado dele. "Sabia que o Trovão ronca igual ao senhor?" disse rindo. Bruno fingiu indignação. "Ronco nada. Ronca sim. Mas agora é bom, porque eu sei que tem gente aqui comigo." Ele passou o braço ao redor dos ombros dela e disse baixinho: "Você nunca mais vai dormir sozinha. Eu sei, porque agora o escuro não fala mais. Só escuto sua respiração." Naquele instante, Bruno percebeu que não precisava mais lutar contra o passado. O que ele precisava era seguir construindo o presente. E que, apesar de tudo, aquela menina, que um dia comeu ração no chão da cozinha, tinha dado a ele a maior missão de todas: ser o pai que ela sempre esperou. E dessa missão, ele jamais pediria baixa. Mais tarde, enquanto organizavam os brinquedos no quarto, Catarina encontrou um dos desenhos antigos, daqueles que ela fazia nos dias escuros. Era um rabisco torto dela e do pai, separados por uma parede enorme e cinza. Olhou por alguns segundos, sem dizer nada. Depois, pegou lápis de cor e começou a redesenhar por cima, colorindo a parede de amarelo, acrescentando uma janela com flores e desenhando o trovão no canto. Quando terminou, levou até Bruno. "Olha, papai, agora a parede virou sol e a gente está do mesmo lado." Bruno pegou o papel, sentiu os olhos arderem e colou o desenho com fita na porta da geladeira ao lado do outro, aquele do "Aqui é onde mora o amor." Agora, os dois estavam juntos. Um lembrava o que foi, o outro mostrava o que é.
Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas podia garantir que o presente da filha fosse leve, digno e cheio de amor. E ao ver Catarina correr pelo corredor com o cachorro atrás dela, percebeu que, apesar de tudo, eles estavam exatamente onde deviam estar, em casa. Às vezes, a vida nos ensina da forma mais dura que presença vale mais do que promessas, e que feridas invisíveis deixam marcas mais profundas do que cicatrizes na pele. É no silêncio de uma criança esperando por amor que mora o maior grito por cuidado, e é no retorno de quem quase se perdeu que nasce a chance de recomeçar. Porque reconstruir não é apagar o que foi, mas ter coragem de permanecer, mesmo depois de tudo ter desmoronado. Se você também acredita que o amor pode curar o que a ausência feriu, esse é o lugar certo para você. Aqui, cada história é um lembrete de que laços podem ser reconstruídos e que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Acompanhe nossos próximos capítulos e deixe a gente emocionar você mais uma vez.